Hoje chegou o dia da gente separar os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Toda comunicação entre casal precisa evoluir, precisa crescer, precisa chegar à maturidade. E eu gosto muito dessa analogia, que é essa ideia de que a gente precisa deixar de agir como criança para passar a agir como adultos. A gente já repetiu aqui no canal 1 trilhão de vezes de que relacionamento não é para criança. E em que sentido a gente fala isso? No sentido de que se você é uma pessoa emocionalmente instável, uma pessoa que não sabe lidar com a solidão, uma pessoa que não tem bom repertório emocional, intelectual e de inteligência emocional para lidar com outros seres humanos, o relacionamento não é um bom lugar para você. Porque nesse relacionamento, se você age assim, você vai ser a criança da relação. Sim. E aí o tempo todo você vai requerer que o outro te sirva, você vai ter atitudes tão infantis e vai fazer com que o outro não queira mais estar perto de você. Porque criança dá trabalho, criança não trabalha. Não tem aquela frase, né? Criança dá trabalho, criança não trabalha. E relacionamento é para quem trabalha e não para quem dá trabalho. Sim, e criança ela faz o que quer. Adulto ele faz o que é para ser feito, né? Então a gente tem que diferenciar o que eu quero na relação, o que eu preciso nessa relação e também olhar para o outro, né? Porque não é só venha a mim, só venha a mim ao meu reino e nada para o outro. Porque o amor, o relacionamento é entrega, é concessões. Você pode ter opiniões diferentes, mas vocês precisam entrar num consenso juntos. Não é porque o outro quer uma coisa que você vai deixar de fazer as suas coisas para suprir as necessidades do outro. Sim, e um dos maiores motivos pelo qual as pessoas se divorciam é justamente porque o sentimento pelo outro vai se alterando ao longo do tempo e ao invés de você enxergar o outro como seu marido, sua esposa, sua mulher, enfim, você passa a enxergar o outro como um filho ou como uma filha, porque o outro age de uma maneira tão infantilizada que parece que você não está lidando com outro adulto, você está lidando com uma criança. As atitudes são de criança, o tempo todo você tem que lembrá-las do que elas precisam fazer, a situação está pedindo. São os adultos disfuncionais, sim, né? É como a mãe que tem que ficar lembrando o filho de tomar banho, de colocar a toalha no banheiro, de escovar os dentes, de olha, daqui a pouco tem compromisso. E aí, dentro dessa relação, você vai se vendo numa posição do tipo: caramba, parece que eu tenho que ser adulto por mim e pelo outro. Pra que ter um relacionamento assim, né? Muitos pensam, se eu tô fazendo tudo no relacionamento, pra quê? Pra que eu quero segurar esse peso? Porque eu faço tudo, eu pago as contas, eu lembro essa pessoa de fazer o básico. Tá pesado demais, eu não preciso disso, então eu vou sair desse relacionamento aí. Sim, quando é uma relação entre mãe e filho mesmo, né? A mãe sabe que é parte do processo ela se tornar a memória do filho, a voz responsável na cabeça do filho, é parte do crescimento, do processo de educação do filho, ser essa referência responsável até que o filho cresça, amadureça e tenha seus próprios pensamentos. Agora, dentro de um relacionamento amoroso, quanto mais você faz pelo outro o que ele deveria fazer por si mesmo, mais ele se acomoda. E aí você vê relacionamentos que estão nessa posição. A pessoa fala assim: olha, eu faço um monte de coisas, ele não faz nada. Ou ele também diz, né? Eu faço tudo, e ela fica apenas na posição de receptora, né? E isso vale para tudo, gente. Isso vale para o trabalho, né? Às vezes fica sempre nas costas de um trabalhar, o outro não faz nada para poder contribuir com a receita da casa. Ou às vezes é nas questões de sexo, por exemplo. Um tem que performar super bem, enquanto o outro está lá no seu reinado apenas desfrutando do empenho do outro. E assim tudo. É o carro, por exemplo, que um lava, um cuida, um tem que se preocupar com tudo, o outro só desfruta, só entra no carro e fala vamos embora. Ou na casa, né? Um desfruta, que é uma beleza, enquanto o outro lá está trabalhando, está se ralando, etc, etc. Então, assim, maturidade
ela precisa estar presente em todos os aspectos. Isso não quer dizer que juntos não possamos combinar o que cada um vai cuidar. Mas mesmo quando se estabelece uma determinada tarefa para o outro ou para si, a presença do outro, a contribuição do outro, ela é importante, justamente para que a gente tenha a sensação de que os dois estão trabalhando juntos na mesma direção. Agora, se não há companheirismo, se não há parceria, se o outro só age como um bebezão da mamãe, né, que ele só trocou de casa, né? Na verdade ele casou com uma segunda mãe, ou ela casou com um segundo pai. Aí o que vai acontecendo? O relacionamento vai ser destruído. E quando a gente fala de comunicação, como estamos falando nesses 20 dias para mudar o tom da comunicação, isso envolve também uma comunicação que precisa de maturidade, ela precisa se amadurecer, porque existe uma grande diferença entre o jeito de uma criança se comunicar e o jeito de um adulto. A gente já falou nos vídeos anteriores que o adulto se responsabiliza, o adulto, ele encara os desafios de frente, ele não fica esperando que alguém faça por ele, que a solução caia do céu. Criança, ela tem aquela atitude birrenta quando as coisas não saem do jeito dela. E eu conheço um monte de adultos que são assim também, né? Tá desconfortável, tá meio doloroso, a pessoa já se entrega. Aí a pessoa faz drama. E aí a pessoa diz, olha, não vai dar certo, nada vai pra frente. E ela começa a se vitimizar. E é horrível isso pro parceiro. Não é errado você chorar pro seu parceiro, não é errado você ser sensível, não é errado você ter os seus momentos de vulnerabilidade. Isso é humano. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém que vive na lógica da vitimização. É alguém que vive o tempo todo se menosprezando, se subestimando, como se fosse uma vítima da sociedade. Eu sou vítima dos meus pais, eu sou vítima do que fazem comigo no trabalho, eu sou vítima dentro de casa porque o outro não me compreende. Ih, dá até preguiça. Pelo amor de Deus, esse relacionamento não vai pra frente de jeito nenhum. Então eu vou pedir pro meu amor ler um trecho do livro A Equação do Casamento, do Louis Hans, que fala sobre a comunicação destrutiva, e hoje é o 5º mau hábito de comunicação que a gente precisa vencer. Chantagear emocionalmente e se fazer de vítima. Há anos eu sofro em suas mãos. Você me maltrata demais. Já estou doente por sua causa. Faço tudo por você. Também, esse tipo de argumento, embora possa assustar por um tempo seu interlocutor, tende a produzir o efeito contrário do desejado, gera raiva e seu eventual sofrimento perde credibilidade. Por que a gente fala que a manipulação é tão destrutiva para um relacionamento? Porque no final das contas, agir com vitimização é uma tentativa de manipulação. Quando a criança se esperneia lá e bate perna e se joga no chão, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo fazer com que a mãe mude a decisão dela. Então a mãe disse que não vai comprar um doce e a criança faz aquele showzinho dela para a mãe mudar a decisão que ela tinha tomado. Dentro do relacionamento é a mesma coisa. Aquele que se faz de vítima é aquele que quer manipular o outro para que o outro realize o seu desejo. Ou então aquela pessoa que vive contando desgraça, né? Olha, mas eu me acidentei. Daí o outro fala assim, olha, eu tenho um problema lá em casa. Daí a outra vai, interpela e diz, não, mas eu tenho 2 problemas. É uma competição de quem tá mais frustrado na vida, né? Isso. Quem nunca viu isso? Daí você vai conversar com uma pessoa sobre relacionamento, ela fala, ai, a minha vida inteira eu sofri com esse tema, eu nunca fui feliz no amor e tal. E o problema é sempre dos outros, o defeito está sempre na sociedade. É como se a pessoa fosse vítima. Olha, eu sou infeliz porque Deus quis assim, porque as pessoas com as quais eu me relacionei não me merecem. Enfim, ela se faz de vítima. Para ter em seu favor a dó das pessoas. E isso atrai a atenção das pessoas, a benevolência das pessoas, a generosidade das pessoas. E por que eu sei tão bem dos efeitos da vitimização? Porque eu já me vitimizei por muitos anos da minha vida. Eu já fui uma pessoa extremamente vitimizada. Então,
E eu nem sou capaz de dizer que isso está completamente longe do meu horizonte. Eu acredito que eu melhorei muito, mas eu já fui uma pessoa que chorava mesmo, que falava mesmo das minhas angústias para certas pessoas, com o objetivo de ter a pena delas, de ter o carinho delas, a atenção delas. Então isso falava muito sobre as minhas inseguranças, a minha carência pessoal. Então eu sei muito bem o que é isso. E eu sei também que isso é um infantilismo. Isso é uma forma infantil de se comunicar. Dentro do seu relacionamento, se você nota que existe vitimização, vocês precisam tratar disso na raiz. E se tratar como gente grande. Se o seu parceiro vive se vitimizando com você, você precisa conversar com ele no sentido de dizer: nós somos adultos. Essa é a frase que precisa reinar no seu relacionamento. Fulano, amor, nós somos adultos. Cabeça erguida, nós vamos enfrentar essa dificuldade juntos, porque afinal de contas, nós estamos tendo um problema decorrente de decisões adultas que nós tomamos. Nós estamos vivendo uma experiência de um problema financeiro, pois esse problema financeiro também tem em sua raiz, ou em parte, né, as nossas decisões como adulto. O que nós compramos nos últimos tempos, como administramos os nossos recursos, se temos ou não uma reserva financeira. Sim. Entende? Então, faz parte da vida adulta assumir a responsabilidade, assumir os BOs, assumir as dificuldades e encarar de frente os problemas. Você tem um problema no seu casamento? Ótimo! Isso significa que você é um adulto que decidiu se relacionar com alguém diferente. Essa decisão adulta de se relacionar com alguém diferente vai levar também aos desafios de um adulto de fazer essa relação dar certo. Então, veja, quando nós trazemos a vida adulta para a nossa consciência, não há mais motivos para a gente ficar reclamando, especialmente para as pessoas de fora. Sabe, a gente tem que erguer a cabeça e dizer: bora encarar esse negócio, bora enfrentar isso. E dentro do relacionamento, se uma das partes fica se fazendo muito de vítima, passa a parecer que o outro é o vilão da história. Tipo assim: olha a vida que você me deu, essa vida infeliz. É bem o que a gente leu aí do Luiz Hans. Você não me faz feliz. Olha... Você não está me dando... Eu já ouvi muito disso. Você não está me dando a vida que eu mereço. É, exatamente. Entende? Tira a responsabilidade dele, de si... e coloca no outro, né? Exatamente. Como se ele não tivesse que trabalhar, batalhar e ganhar o seu dinheiro e fazer a vida feliz dele, né? Sim, exatamente. É quando você quer que o outro tenha dó de você. Então, abrir o coração não é vitimismo necessariamente. Conversar sobre os seus problemas não é vitimismo necessariamente. Fazer terapia não é sinal de vitimismo. Chorar não é sinal de vitimismo. Isso é até bom, né? Isso é bom a gente ter espaços de escuta, espaços seguros, onde tais pessoas vão nos ouvir, vão nos aconselhar, vão até nos ajudar, eventualmente. Tá tudo bem. O problema do vitimismo é quando você se coloca naquela posição justamente para manipular as pessoas na sua direção. O vitimismo, ele é uma desgraça, ele é uma espécie de praga mesmo, é uma doença psíquica, é um infantilismo que vai te tornar refém desse pensamento. É um pensamento que te coloca numa espécie de looping. Você sente dó de você mesmo, daí você reclama da situação para estimular o outro a ter dó de você também. Daí o outro passa a ter dó de você também. Você chora as pitangas com essa pessoa. Os dois, de alguma forma, se retroalimentam nesse processo. Às vezes você recebe esse benefício. E quando você recebe o benefício tendo se vitimizado, é pior ainda, porque daí você valida o seu vitimismo. Então sempre que você precisar de ajuda, você vai ficar sempre reclamando para todo mundo, reclamando. A reclamação vai se tornar o primeiro recurso. O vitimista, ele senta a bunda no problema e fica ali esperando alguém resolver de maneira automática e mágica o seu problema. E quando alguém cai na tentação de resolver o problema do vitimista por ele, essa pessoa, na verdade, está alimentando
alimentando o adoecimento mental dessa pessoa. Sim. Você já sabe, esse vídeo é parte da nossa série Destruir ou Construir 20 dias para mudar o tom da comunicação. Tenho certeza que você já está recebendo recursos, ideias, reflexões suficientes para já ir fazendo os seus movimentos de mudança dentro do seu relacionamento. E amanhã nós teremos mais um vídeo, mais uma reflexão. Se você quiser receber todos os e-mails dessas 20 reflexões, é só tocar no primeiro link aqui da descrição, fazer o seu cadastro. É gratuito, é de presente para você. Eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante de toda essa série. E se você quiser ler esse livro do Luiz Hans, A Equação do Casamento, tem um link aqui abaixo. Você pode clicar e comprar esse livro e ler junto com a gente. Tá bom? E comprando vai ajudar muito o nosso canal. E tenho dito. E vai aparecer mais um vídeo aí para você assistir. Maratona o canal, tá bom? Tem muita coisa boa.